Boa tarde. Mais uma vez reunidos aqui, né? A nossa comissão composta, aí a comissão especial composta para dar o parecer aí do relator, a emenda substitutiva 01 ao projeto de emenda da Lei Orgânica número 76. Boa tarde aqui ao nobre vereador Molina, também ao nobre vereador Sebastião Silvestre. Então, eu quero solicitar aí que a Débora faça a leitura aí do parecer para a gente. Comissão Especial. Parecer do relator à emenda substitutiva 1 ao projeto de emenda à Lei Orgânica 76. Relatório. De autoria dos vereadores Marcos Pereira de Paula, Fabrício Oliveira Machado, José Maria Silva, José Roberto Floriano, Kenner Augusto Maia, Renato Nascimento de Moraes e Wilson Batista Paiva, é submetido à apreciação do plenário dessa Casa Legislativa a emenda substitutiva 1 à Lei Orgânica do município, que altera caput do artigo 17 da Lei Orgânica do município de Itajubá. Com a alteração da presente emenda, o caput do artigo 17, proposto no projeto de emenda à Lei Orgânica 76, caso seja aprovada, passará a vigorar com a seguinte redação. A Câmara Municipal de Itajubá é composta de 13 vereadores eleitos pelo sistema proporcional como representantes do povo com mandato de 4 anos. Parecer do relator. Considerando o objeto idêntico ao projeto apresentado inicialmente, alterando apenas a quantidade pretendida em relação ao número de vereadores na composição do Legislativo Municipal, reiteramos nosso posicionamento já externado quando da análise ao projeto inicial, conforme passaremos a expor. Conforme o exposto no artigo 2º da proposta inicial e que continua a ser parte da proposta, a emenda entrará em vigor na data de sua publicação, produzindo seus efeitos somente para o processo eleitoral de 2020 subsequentes. No que diz respeito aos efeitos, esclarecemos que a legislação cuida das regras eleitorais e outras correlacionadas, não permite interpretação diferente. Eis que o processo eleitoral que elegeram os atuais vereadores e prefeitos se encerram com a posse dos mesmos, no início da legislatura vigente. A Lei Orgânica Municipal é a norma organizadora que dispõe, dentre outros temas, sobre a relação entre os órgãos do Executivo e Legislativo, a competência legislativa do município, observando as peculiaridades locais, como também sua competência comum e suplementar relativa aos demais entes da Federação. Em conformidade ao artigo 45 da Lei Orgânica de Itajubá, a mesma poderá ser emendada mediante proposta de no mínimo 1/3 dos membros da Câmara ou do prefeito municipal, sendo que a proposta deverá ser votada em 2 turnos com interstício mínimo de 10 dias e aprovada por 2/3 dos membros da Câmara Municipal em cada turno. Considerando que atualmente a Câmara Municipal é composta de 17 vereadores e nos termos do inciso 1º, artigo 45 da Lei Orgânica, combinado com o inciso 2º, parágrafo 4º, artigo 190 do Regimento Interno, que estabelecem, respectivamente, que a Lei Orgânica poderá ser emendada mediante proposta de 1/3 dos membros da Câmara Municipal e o quórum de 1/3 obter-se-á dividindo o número de vereadores por 3, acrescentando-se ao resultado a fração necessária à formação do número imediatamente superior a 1/3 aritmético. A proposta cumpre ao determinado pela Lei Orgânica e Regimento quando se refere à iniciativa e seu quórum. No caso da emenda substitutiva, entendemos que o raciocínio utilizado deverá ser o mesmo para a iniciativa da proposta de alteração da lei orgânica, ou seja, 1/3 dos vereadores referente à composição da atual legislatura. A lei orgânica deve estabelecer o número de vereadores que comporão a Casa de Leis Municipal. Contudo, a quantidade de vereadores não pode ser fixada de qualquer forma. Segue-se o dispositivo na Constituição Federal, artigo 29, inciso 4º, o qual sofreu considerável modificação com a emenda constitucional 58. Até o ano de 2009, a norma constitucional que dispunha sobre o número máximo e mínimo de vereadores indicava um esquema básico que não definia precisamente a quantidade de edis que comporiam as câmaras municipais. Dessa forma, os municípios encontravam-se livres para fixar a quantidade de vereadores que teriam em seu âmbito obedecido os parâmetros contidos na Lei Maior, em seu artigo 29, inciso 4º, alíneas A, B e C. Ocorre que, no ano de 2004... operou-se importante mudança de interpretação do texto constitucional, devido especialmente ao julgamento do caso do município de Mira Estrela, que culminou com a decisão proferida pelo STF no recurso especial 197.917, de 7 de maio de 2004. Ainda nesse mesmo julgado, o STF fixou parâmetros precisos respeitando os limites fixados pela Carta Magna, o que subsidiou a edição da Resolução número 21.702 de 2004, de autoria do Tribunal Superior Eleitoral,
que copiou os números precisos do julgado do Supremo para fins de delimitar o número de vereadores de todos os municípios do país de forma obrigatória. Por fim, em setembro de 2009, tais interpretações foram superadas através da aprovação pelo Congresso Nacional da Emenda Constitucional 58 de 2009, que determinou novos parâmetros para estabelecimento do número de parlamentares em âmbito municipal. A emenda conferiu nova redação ao artigo 29, inciso 4º da Constituição Federal, que passou a vigorar esses termos. A Carta Magna passou a definir expressamente o parâmetro para a fixação do número de vereadores de cada município, estabelecendo o limite máximo na composição do Legislativo Municipal. Caberá à Lei Orgânica Municipal determinar em seu texto o número exato de edis que comporão a Câmara. Importante citar que, segundo o entendimento do TSE, firmado na decisão 22.556, o prazo para aplicação da emenda deve preceder o início do processo eleitoral, ou seja, o prazo final de realização das convenções partidárias destinadas a deliberar sobre a escolha dos candidatos e a formação das coligações para as próximas eleições. Com efeito, como já mencionado no início da análise, com o entendimento retroexposto na consulta respondida, forçoso concluímos que, de fato, caso seja aprovada a presente alteração, a mesma só terá validade para as próximas eleições. Ficou claro que a alteração deverá preceder o início do processo eleitoral. Assim, podemos afirmar que existe prazo máximo para a alteração pretendida, porém, em nenhum momento se questiona qual seria o prazo inicial para sua adequação. Aliás, vale informar que, após a sanção da Lei 13.165, novas regras foram criadas e outras alteradas, que cuidam de assuntos ligados ao sistema eleitoral. Naturalmente que essas novas determinações deverão ser observadas. Na análise da Emenda Constitucional 58, verificamos que a mesma estabeleceu um número máximo de vereadores para cada município, deixando de se referir expressamente ao número mínimo. Esse, em nosso entender, seria objeto de interpretação que, inclusive, ainda não foi pacificado ao entendimento dominante. Com efeito, para que o dispositivo cumpra tanto o que preconiza a Emenda Constitucional 58, como também o princípio da representatividade popular, num primeiro momento deveria ser observado o critério de faixas populacionais. Porém, como estamos presenciando em diversos municípios da Federação, não é o que vem ocorrendo com os números estabelecidos nas casas legislativas do Brasil. Atualmente, com uma simples pesquisa na rede mundial de computadores ou através de notícias veiculadas na mídia local e nacional, podemos constatar que o critério da representatividade não vem sendo observado, além de não existir qualquer manifestação do TSE ou STF sobre o assunto, ficando as câmaras municipais com a liberdade de estabelecer a quantidade de seus membros em conformidade com suas necessidades e prioridades locais. Como a questão sobre quantidade mínima de parlamentares não ficou definida de maneira clara no dispositivo constitucional alterado pela Emenda Constitucional 58, forçoso entendemos que, de fato, cada Câmara Municipal estabelecerá o número de vereadores em conformidade com peculiaridade local, sem observância e interpretação da representatividade das faixas populacionais no que diz respeito ao mínimo estabelecido. Naturalmente, a questão sobre a composição mínima sobre os parlamentares municipais deverá acontecer via julgados semelhantes ao ocorrido na cidade de Poços de Caldas. No outro giro, como o objeto da proposta é a redução de 17 para 13, naturalmente que os gastos também serão proporcionalmente reduzidos, o que, em nosso sentir, não impactará na questão orçamentária e nem causará novos gastos que superem os limites estabelecidos na Constituição Federal ou Lei de Responsabilidade Fiscal. Caso venha a ser aprovada a presente proposta, que modifica a lei orgânica do município, podemos afirmar que não impactará positivamente em relação aos atuais gastos do Legislativo em relação ao número de vereadores. Voto do relator. Dessa maneira, em harmonia com a Lei Orgânica Municipal, Lei de Responsabilidade Fiscal e Regimento Interno da Casa, não vislumbramos qualquer impedimento para o regular trâmite em plenário da emenda substitutiva e consequente proposta de emenda à Lei Orgânica 76, devendo ser observado o quórum de 2/3, maioria qualificada, para aprovação nos 2 turnos, com interstício mínimo de 10 dias entre o primeiro e o segundo turno. Itajubá, 9 de agosto de 2017, Carlos Eduardo Correia Molina, relator da Comissão Especial. Em discussão, então, o parecer do relator, a emenda substitutiva 01 ao projeto de emenda e lei orgânica 76. Nobres vereadores, algum comentário? Por favor. Boa tarde a todos, senhor presidente dessa comissão, Vladimir Bananeiro, vereador Sebastião Silvestre, a técnica Débora, boa tarde. Que nos assistem, boa tarde. Meu comentário será rápido. Trata-se de um parecer idêntico ao parecer que foi dado em relação ao projeto original, que propõe
10 vagas para o Legislativo Municipal. O parecer é basicamente o mesmo, porque trata da questão de legalidade e também do mérito, mas o que deve ficar claro para nós nesse momento é que, seja o número de 10 vereadores, ou 13, ou outra proposta que surgisse, o parecer não seria diferente, né? Há legalidade nessa discussão, e há mérito também na discussão. O que vai levar-nos a uma decisão é justamente a ponderação de qual seria o número ideal, né? Então, eu creio que, no meu modo de entender, a discussão se resume a isso, né? A entendermos que tudo que já foi discutido na comissão anteriormente, na comissão especial que discutiu o projeto inicial, é o que vale para esse momento. Tá ok? Boa tarde, senhor presidente. Obrigado. Mais alguma observação? Então, a gente coloca em votação aí, né? Nossa comissão, os membros que concordam com o parecer, permaneçam como estão. Então, aprovado por unanimidade da nossa comissão, parecer do relator, a emenda substitutivo 01 ao projeto de emenda de lei orgânica número 76. Diante da legalidade, então, do projeto, dando continuidade aí nesta casa. Então, dou por encerrada esta reunião e até a próxima. Muito obrigado.